Vigia com os falsos profetas. Deus mostra para você mesmo o que Ele quer que você saiba. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia para a glória de Deus. E hoje vamos dar continuidade na leitura do livro de Mateus, capítulo 24, para a glória de Deus. E aí, hoje nós vamos aprender a buscar o Senhor de uma forma certa, para que o próprio Deus venha dar autoridade para você mesmo, para que você não venha cair na mentira dos falsos profetas e que você não venha entregar o teu problema na mão dos outros e você mesmo podendo resolver com Deus. Quando você tem a autoridade de Deus, o próprio Deus age na tua vida. Então, mas para isso você tem que pagar o preço. Para você ganhar a autoridade de Deus, para o próprio Deus agir na tua vida, você tem que abrir mão. Tem que abrir mão de coisas, tem que se santificar, se consagrar, para poder você mesmo receber dom de Deus. Amém? E vamos começar a leitura. O sermão profético, o princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte, duas oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque o mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matavos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O sermão continua a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da dissolação, de que
falou o profeta, Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Glória a Deus. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Oriente, o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O sermão continua a vinda do Filho de Deus, a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol encurrecerá, e a lua não dará a sua luz, e as trevas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Você não fica aqui não, fica não. Se vem mandar pombagira, não fica mesmo não. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com riso, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vinde todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas.
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Oh, glória a Deus! O sermão contínua, exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias de Noé. Perdão, amados irmãos. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigia, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que vigia, da noite haveia de vir o ladrão. Vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que penseis. O sermão continua a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, glória a Deus, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não esperar, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Glória a Deus. E aqui eu termino a leitura do capítulo 24 de Mateus. Mas eu vou dar uma frisada aqui em alguns versículos
para você entender um pouco a história desse capítulo. Glória a Deus. Ó, quando diz aqui, ó, cautelai-vos, que ninguém vos enganes. Então, cautelai-vos, que ninguém vos engana. Aqui o Senhor quer dizer, aqui, ó, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, aqui é o Senhor dizendo, vigia, pague o preço, me busque, para eu te dar dom, para eu te dar discernimento de espírito, para tu ver quem me usa e quem eu não uso. Para você ter discernimento espiritual de quem é usado por Deus e quem é usado por Satanás. Porque se você tiver despercebido, como diz a palavra, até os escolhidos são enganados. Se você não vigiar na terra, você será enganado, até os escolhidos serão enganados pelos falsos profetas. Mas aqui nessa palavra, quais são os escolhidos que serão enganados pelos falsos profetas? Os escolhidos que estarão de todo jeito. Os escolhidos que estarão na desobediência. Os escolhidos que não estarão consagrados, que não estarão vigiando, que estarão no mundo e estão praticando as coisas errantes do mundo. Esses serão enganados pelos falsos profetas. Por quê? Porque a visão, eles são escolhidos, mas a visão estarão entampada. Não adianta ser só escolhido por Deus. Tem que estar com a visão aberta. Não adianta ser só chamado por Deus. Tem que estar na obediência. E se está na obediência, vai ver o mal. E se não vê o mal, Deus vai mostrar. Então, por isso que você tem que vigiar. Porque vai ter dias que até os escolhidos serão enganados. E aqui no 5 diz, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos vão dizer, não, eu sou usado por Deus. Olha, eu faço bem. Bota até uma mãozinha cheia de comida pro cachorro. Mas ali é um tiro no peito. Ali é um tiro no peito de alguém. É desse jeito. Então, vigia com os falsos profetas. Vigia com os falsos profetas. Porque vão ser enganados se não vigiar. Vão ser enganados se não vigiar. Amém? Então, busque a autoridade de Deus. Para que Deus venha abrir a tua visão espiritual. Para que tu não venha ver uma bondade, mas é disfarçada de maldade. Qual é a bondade disfarçada de maldade? É a mãozinha, é a colher, é o prato cheio de comida, alimentando o animal, o cachorro, o gato, a vaca, o cavalo, mas ali está amarrando a vida de alguém, para alguém dar um tiro. Aí Deus não recebe isso aí não, meu amor. Deus não recebe esse sacrifício aí não. Deus não recebe esse sacrifício aí não. Não recebe não. E aí deixa eu dar mais outro exemplo. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Isso, quando fala princípio das dores, Portanto, se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e peste, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores.
Você sabe por que aquela ponte de Tocantins caiu? É o princípio das dores. E sabe qual é o motivo? Reino levantarão contra reino? Pastores querendo ser melhor do que os outros. Padre querendo ser melhor do que os outros. Juízes querendo ser melhor do que os outros. Empresários querendo ser melhor do que os outros. Macumbeiro querendo ser melhor do que os outros. Aí uma competição do inferno. Uns por dinheiro, outros por nome, outros por título, outros por testemunhos, outros por fã, outros por manipulação. Ah, fulano faz, fulano é bom. E Deus vomitando isso no céu. E Deus arrotando tudo isso no céu. E mandando os tornados, onde derrubam um teto que gastou milhões para cobrir aquele teto. Mas se aquele teto foi amarrando a vida de alguém, no encantamento, na amarração, é o princípio das dores. Foi o motivo do tornado que arrancou o teto. Enchente que alagou e derrubou casa do chão. Porque eu vi, lá no app vermelho, eu vi uma enchente, eu só não lembro o nome da cidade, onde a enchente veio e a casa caiu de baixo para cima. Sabe o que é? São as casas construídas na areia. Qualquer vento vem e derruba. São as casas que não é construído no alicerce. Qualquer vento vem e derruba. Aí, ó, qualquer tempestade, qualquer vento abala a estrutura daquela casa. Tanto faz. Deus me mostrou casa de bloco caindo de baixo para cima e a laje era uma casa de laje, de andar. Mas ela não quebrou o andar. Ela não quebrou a laje. Ela não quebrou o teto. Ela caiu de baixo para cima. E ela foi caindo, caindo, caindo. E no que ela foi caindo, a câmera do poste de segurança pegou. E aí ela foi caindo, caindo, caindo em câmera lenta. Mas no momento que ela foi caindo, não derrubou uma telha, nem quebrou a laje, nem derrubou uma janela. Ela foi caindo inteira, em câmera lenta. E quando ela caiu no chão, foi que ela se espedaçou. Sabe o que é isso aí? Casa que não é construída na rocha. Não tem uma rocha firme. Não foi construída na honestidade. Não foi construída com dinheiro honesto. Foi construído ou roubando alguém ou amarrando e botando encantamento na vida de alguém. Essas casas construídas na areia, elas caem rapidinho. Aposentadorias que fizeram uma macumbinha para se aposentar e não tinha idade de se aposentar. E nem tinha doença nenhuma, mas foi lá e mandou um espírito de encantamento, um espírito de amarração. Encantou o médico, encantou o perito, encantou o advogado, encantou o juízo. Agora é hora de papai mandar o pente fino. Vai pagar o dobro. Vai devolver para a presidência todo aquele dinheiro que foi desviado com mentira. Porque chegou a hora do princípio das dores. Chegou a hora do acerto de conta. Muitos aí que não tem doença nenhuma, que não tem enfermidade nenhuma, tá aposentado, mas foi conquistado com obra de bruxaria, encantamento, amarração. Quanto tem pessoas doentes que merecem o auxílio? Não tem. Porque aquela pessoa
que usou feitiçaria, roubou o direito daquele que pode, que é de direito ganhar. Mas fez uma manipulação espiritual. Foi pedir ajuda ao diabo. Mas quando o diabo vem, ele pega tudo de volta. E ainda devolve em dobro. Então, chegou a hora do pente fino. Chegou a hora do Lula começar a botar o pente fino naqueles que se aposentaram há 30 anos atrás. Investigar a idade, a causa e mandar fazer novo exame para ver se realmente está doente. Para ver se realmente não era um demônio no joelho, não era um demônio na coluna, não era um demônio no pé. Porque foi botado para manipular o perito. Chegou a hora de Lula passar um pente fino. Pegar aquelas aposentadorias de 30 anos para cá. Pessoas que já estão 30 anos. Pessoas que estão 15 anos aposentado. Pessoas que estão 20 anos aposentado. Aposentou bem novinha. Se aposentou bem novinho. E hoje, talvez não tem nem a idade de se aposentar. Está aposentada hoje e não tem nem 65 anos, mas está aposentada. Mas por quê? Porque inventou uma doença para se aposentar. E aí ontem eu vi um vídeo que é uma piada, mas eu estou botando na verdade. Porque eu conheço várias pessoas que estão nessa situação, que mentiu, e que é hora do Lula botar um pente fino, para ver se realmente está doente. Chegou a hora do pente fino de Deus. Mas por que chegou a hora do pente fino de Deus? Porque foi pedir ajuda ao diabo. E quando o diabo se levanta, ele cobra com dobro. Ele vem pegar com dobro. Aí tá na hora do Lula botar um pente fino, averiguar. Passa aqui na minha rua. Passa, Lula, aqui na minha rua. Eu moro em Oeiras, Piauí, Rua Projetada, bairro Várzea. Passa aqui, Lula, na minha rua. Manda, Lula, o pente fino nos aposentados. Porque o filho do diabo mandou o pente fino nos Bolsa Família, nas mães viúvas, nas mães órfãs, nas mães desempregadas, nas mães solteiras, solo. Com mentira. Se não fosse Deus na vida dessas mães, viúva, sozinha, que estava passando fome, e Lula mandar entrar dentro de casa e ver que não tinha nem uma cama para dormir, Satanás tinha cortado o Bolsa Família. Mas vem de novo, Lula. Manda de novo na minha rua. E aí tu manda na casa do denunciador. Manda entrar na casa do denunciador. Manda entrar na casa da denunciadora. E tu manda fazer exame de novo. Manda os dois fazer exame novamente. Para ver se tem alguma doença para estar aposentados. E aí, Lula, tu vê a idade se tem 65 anos de idade. Porque tá doente para trabalhar, mas não tá doente para derrubar os outros. Tá doente para trabalhar, mas não tá doente para dar rasteira nos outros. Tá doente para trabalhar, mas a língua tá boazinha para defamar os outros, a ponto dos outros querer dar um tiro na pessoa porque foi caluniada com mentira. Tá na hora, Lula. Porque a senhorinha, na piadinha lá do app laranja, tava na cadeira de roda, mas aí botou uma vaca preta. Quando vê a vaca preta, a pessoa saiu correndo. Aí foi pego na mentira. Era mentira para se aposentar. Aí a velhinha saiu correndo e peidando. Peidando os demônios.
Então manda, Lula. Manda aí, Lula, aqui na minha rua, os aposentados de 15 anos atrás. E manda a vaca, manda a vaca, manda a vaca para ver se tem algo mesmo no joelho. Que aí vai sair correndo, com medo da vaca preta, da vaca branca. Mas sabe por quê? Porque a vaca preta foi mandada para derrubar minha casa do alicerce, igual eu vi a outra caindo. Mas Deus não deixou. Porque a vaca branca foi mandada para bater na porta da minha janela, na parede da minha janela e derrubar a parede. Mas Deus não deixou. Então, Lula, manda essa vaca branca e essa vaca preta correr atrás dessa pessoa para ver se tem alguma enfermidade nesse joelho, nessa cabeça, nesse braço, nesse corpo. E aí vê a quantidade de anos de aposento para poder devolver para a presidência, com juro e correção. Porque é um direito meu, foi tirado um direito meu, do meu filho. Nós paga INSS, nós paga imposto. E olha mais aqui. Vamos ver mais. Glória a Deus. Cadê o quê? O 13 diz assim: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aquele que permanecer com Deus, aquele que for fiel a Deus, mesmo na dor, servir a Deus, esse será salvo. Esse será salvo. Sabe por quê? Sabe por quê, Lula? Porque a aposentadoria do enfermo tá servindo para comprar carro para os netinhos. Aí não trabalha vovó, não trabalha vovô, não trabalha netinho, não trabalha netinha, mas tá usando o dinheiro da aposentadoria para comprar carro para os netinhos. Então vem, Lula, botar o pente fino aqui na minha rua. Pente fino. E averiguar as crianças que foi matada naquela época do aposento. Investiga as crianças que foi morta na época da escola do aposento. Investiga as crianças que foi sequestrada. Investiga as crianças que foram quebradas a perna. Investiga as crianças que deu paralisia infantil. Que aí foi o motivo da aposentadoria. O diabo botou muita gente no leito de enfermidade para dar aposentadoria. Aí agora é hora do acerto de conta de Deus. Vamos mais? Vamos mais? Esse aqui, Mas ai das grávidas e das que amamentarão naquele dia. Nem as grávidas. Papai vai ter misericórdia se não tiver obedecendo ele. No dia do juízo final. Nem as grávidas. Papai não vai ter misericórdia. Deixa eu falar outro ponto aqui que papai me avisou. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Já disse. Muitos pastores na igreja endemoniados e dizendo e batizando você nas águas e você indo para o inferno junto com ele. Vários pastores batizando as ovelhas dentro da igreja
E nem eles estão libertos. Nem eles estão libertos. Estão enganando os escolhidos. Porque lá dentro da igreja tem muitos escolhidos. Mas estão com a visão tampada. Para não enxergar quem é quem. Não tem discernimento espiritual. Porque está com a visão, tampada. Por isso que eu estou te aconselhando você buscar dom. Você se consertar. Eu me consertei por si só. E Deus me deu dom. E Deus abriu minha visão. O diabo se levantou com fúria contra a minha vida e se levanta todo dia. Todo dia o diabo se levanta contra a minha vida. Quando é uma ligação, bate na minha cara. É uma ligação para clonar meu telefone. É uma ligação para hackear meu telefone. É lá no app preto para eu não ganhar moedinha nos anúncios. É na hora de eu postar meus vídeos de venda lá. É uma palhaçada querendo botar outro vídeo no lugar do meu. Eu divulgar o link do meu vídeo, mas apareceu o link de outras coisas. E nos links putaria. Que eu, sendo evangélica, vai me envergonhar divulgando um vídeo daquele. Qual? Vídeo se rebolando funk. Um dia eu fiz o vídeo de trabalho lá, vendendo. Quando eu publiquei para o meu o app verde, era uma pessoa dançando funk. Eu disse, aí quando a gente pega uma pessoa dessa e mete um processo, aí é porque a gente quer ruim. Eu postei meu vídeo de venda para colocar o link da venda, mas quando eu publiquei, quando eu compartilhei no app verde, quando eu fui ver de volta, era um funk falando putaria com jovem dançando. Coisa que envergonha o evangelho de Deus. Mas como o diabo quer me envergonhar, ele usa pessoas. Nunca que eu vou compartilhar um funk. Nunca que eu vou compartilhar um negócio desse. Porque eu sei que primeiro vem um funk, depois vem a droga. Eu sei que primeiro vem a música funk, depois vem o roubo. Eu sei que primeiro vem a música funk, depois vem a prostituição. Hoje minha visão espiritual está aberta para eu enxergar isso. Por isso que eu não compartilho essas coisas mais. Porque esse tipo de música chama esse tipo de espírito. De prostituição, de roubo, de morte, de droga, vício. Mas por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas quando Deus se levantar, ele vai pegar na espada, não sou eu não, que não foi eu que compartilhei. Ele vai pegar na espada quem compartilhou. Porque o que eu botei lá foi um vídeo de trabalho. Um vídeo de trabalho. Porque quando eu não divulgo um vídeo de trabalho meu, eu divulgo a palavra do Senhor. Não tem outro tipo de vídeo que eu divulgo, a não ser a palavra do Senhor, ou eu vendendo, ou eu trabalhando. Ou eu trabalhando na minha casa, ou eu vendendo. Porque, glória a Deus, as plataformas hoje nos dá esse direito de fazer isso. Então, não tem outro vídeo meu a não ser isso. A não ser fazendo as coisas que a própria plataforma pede. Mas olha aqui mais que eu vou falar aqui sobre o ladrão. Eu não falei sobre o ladrão? Que o funk atrai o roubo? Deixa eu falar aqui como é que Jesus vem, ó. Ele vem feito um ladrão. Ó. O sermão. Glória a Deus. Ó, o 42. Vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o Senhor, o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse o que vigiar da noite
havia de vir o ladrão. Vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Se você soubesse a hora que o ladrão fosse entrar dentro da tua casa, você vigiaria, passava a noite esperando ele. Mas o ladrão não avisa a hora que ele vai te assaltar. O ladrão não avisa a hora que ele vai roubar a tua casa. E se tu não tiver Deus para te proteger do ladrão do assalto, o ladrão te assalta. Mas se tu tiver Deus para te livrar do assalto, do ladrão, ele ainda te avisa a hora que o ladrão tá pensando. Sabe por quê? Porque já teve pessoas aqui planejando entrar dentro da minha casa. E Deus me mostrou e me acordou e eu vim bem aqui para a porta. E aí a pessoa passou. Passou a pé e eu vi que estava meio agoniado, como se estivesse drogado. Passou no carro, olhando para minha porta. Na hora que Deus me acordou da visão, que eu olhei para a rua, eu vi. Sabia? Mas eu tô falando aqui em relação a você que está pagando o preço. Mas você que não está pagando o preço, você vai ser pego despercebido quando o próprio Jesus vir pegar os escolhidos para levar para o Pai, para apresentar o Pai. Porque Jesus ele vai vir como um ladrão, ele pode vir como um mendigo, ele pode vir na madrugada querer entrar dentro da tua casa. E se tu não tiver, meu amado irmão, minha amada irmã, com tua casa santificada, remida pelo sangue do Cordeiro, tu pode estar na prostituição na hora que Jesus descer e tu não vai. Porque tu não vai receber o sinal de Jesus. Os escolhidos de Deus receberão o sinal de Jesus, que a vinda dele está próxima para vigiar. Mas o não avisado não vai ver, nem que Jesus avisa o despercebido, não vai haver, não vai ver. Sabe por quê? Porque o inimigo cega a visão. O inimigo tira a visão. O inimigo não permite que você enxerga a verdade. Ele cega. Então, por isso, que nem se Deus avisar você que está despercebido, você não vai conseguir entender o recado de Deus. Porque você vai estar despercebido. Porque Jesus pode vir como um ladrão, dizer que vai assaltar a tua casa. E aí você ser pego de surpresa. Jesus pode vir como um mendigo, pedir um copo de água, um prato de comida, e você ser pego despercebido. Ah, irmã, e por que crente já bateu na tua porta da igreja? Foi o nome de uma igreja que bateu aqui, a do Véu. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová já bateu aqui na minha porta, mas eu não abri. Eu não abri, sabe por quê? Porque uma igreja mandou me matar. Um pastor mandou me matar. E quando a pessoa bateu na minha porta a primeira vez, eu atendi com todo amor, botei dentro da minha casa. Comi o pão que o diabo amassou. Depois da vinda desse povo aqui na minha casa. Pela segunda vez veio, eu deixei entrar. E Deus me avisou que não era para eu deixar ninguém entrar dentro da minha casa, quando ele mostrou a visão do monte. E uma menininha, bonequinha, jogando a bolsa preta do meu filho de cima do monte para ele cair. Que era a mochila, a primeira mochila da escola, quando ele foi estudar numa infância. Aí quem apareceu aqui foi a Isabela, a avó dela, e outra mulher e outras pessoas. E Deus tinha me avisado que alguém queria pegar algo do meu filho e jogar ele de cima do monte, a bolsa dele. Ou seja, eu fui avisada, meu filho foi avisado, mas porque tinha veste de crente, eu abri a porta. E aí tava
Isabela, a avó dela e outros crentes. Aí uma crente, sem ser a avó da Isabela, me deu um papel. Vamos deixar um papelzinho com a irmã, e eu amei. Quando eu botei o papelzinho ali no canto, quando eu fechei minha porta, eu senti a presença maligna. E eu sem saber o que era. E aí veio aquele cheiro de pólvora. E eu, meu Deus, cheiro de pólvora. Eu disse, meu Deus, é o despacho lá que Deus me mostrou do policial da Força Tática, querendo explodir o muro do vizinho e a parede do meu quarto. E mandou a empregada dele, que essa pessoa é da igreja Jerusalém, jogar aqui em minha casa. Eu disse, meu Deus, eu vou analisar isso, para ver se esse cheiro de pólvora foi esse demônio que renovou aqui na minha casa de volta. E aí, Deus me mostrou, eu já sabia que era pecado, fedendo na narina de Deus. Porque Deus já tinha me mostrado em visão que cheiro de pólvora, cheiro daquele negócio de fumaça, de foguete, essas coisas, é quando Deus me mostrar alguém que está com o pecado fedendo na narina deles. É cheiro de enxofre, cheiro de pólvora. E era esse cheiro que estava aqui dentro da minha casa. E não estava antes. Apareceu quando essas crentes bateram na minha porta. E aí eu disse, meu Deus do céu, isso não é normal. Eu disse, menino, deixa eu ver se é esse papel que essa mulher me deu. Que foi a única coisa que entrou de novo aqui na minha casa. Quando eu peguei o papel dela, da igreja, com o versículo, cheiro de pólvora, eu disse, pronto. Peguei e toquei fogo. Eu não joguei para fora, não. Eu não rasguei e joguei no lixo, não. Eu toquei fogo, que era para desfazer o mal e a seta que ela deixou aqui dentro da minha casa em forma de um papel. Ó, provei ou não provei? Que ó, enganaram até os escolhidos. Cadê? Eu quero só ler a parte que diz, enganarão até os escolhidos. Tem um versículo que diz, pronto, ó, porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganarão até os escolhidos. O versículo 24. Eu não fui enganada porque minha visão estava aberta, e eu não estava pecando. Eu não deixei o pecado entrar dentro da minha casa. E quando entra em forma de uma comida, eu peido, eu arroto, eu dou diarreia, eu vomito. Meu filho também. Mas não fica dentro do nosso corpo. Nosso corpo está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas quando não está na posição, engana. Se você não vê demônio, se você não vê espírito, se você não sente cheiro, se você não passa mal com a presença, engana. Engana que já me enganaram. Não me enganam hoje, porque quando aparece na minha porta eu sinto o cheiro. Se é prostituição, eu sinto o cheiro de espermatozoide. Se é Zé Pilintra, eu sinto o cheiro de cigarro, maconha, droga. Se é roubo, eu passo mal. E Deus me mostra o mistério na minha mão direita, esquerda. Se é traição, eu sinto o mistério nas minhas costas, para dizer, é traição, apunhalada pelas costas. E vice-versa. Se é para cegar minha visão, roubando meu dom, Deus me faz eu sentir algo no meu olho. Meu amor, todo jeito não. Se usa maconha, o pó, Deus me faz eu sentir um mistério no nariz, ardendo, um mistério no nariz. Para dizer, vigia. Tá dizendo que é crente, mas
tá chupando o pozinho branco. Agora, meu amor, problema de vocês que não vão acreditar em mim e não vão vigiar. E também problema de vocês que não quer procurar Deus em espírito e em verdade, na intimidade, para ele também fazer com vocês o mesmo. Mostrar, igual mostra para mim. Amém? E olha, outra. Então, eu provei aqui que Deus vai aparecer, pode aparecer no dia do juízo final, da vinda dele, como ladrão, como mendigo. Aqui falou ladrão. Falou esse nome ladrão. Tá aqui, ó. E vou dizer mais aqui, ó. Ó. Por isso estai-vos percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ele vai vir na hora que você nem imagina. Às vezes você tá no sono profundo. E ele vem e fica te olhando, tu dormindo. Não acorda pra vida. Um sono pesado. Ah, mas eu confio em Deus, irmã. Por isso que eu durmo um sono pesado. E você não ora, não? Não vai orar, não? Você não vai buscar? Porque no dia do juízo final vai ter que ter isso. Papai vai ver suas horas extras de oração. E aí? Quando papai descer, se você não tiver hora extra de oração, se você não tiver hora extra de palavra que leu a Bíblia, como é que vai ser? Você vai passar despercebido? O negócio é sério. E vou ver aqui se papai... Bem, o 48, o 46 diz assim, o versículo 46 diz assim: Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Bem-aventurado você que quando papai vir, você está de joelho orando. Bem-aventurado aquele servo de Deus, que mesmo que esteja dormindo, mas quando papai fica em pé, acorda e diz: Oi, paizinho, tô aqui. Mesmo que esteja dormindo, mas quando o pai se aproxima, acorda. Oi, meu pai, tô aqui. Quer que eu oro? Bem-aventurado é você que vai estar nessa posição de quando o pai vir, ou você esteja de joelho orando, e mesmo que você esteja dormindo, mas a presença dele você sente e você acorda, porque você não está morto espiritual e o Espírito Santo de Deus te desperta. O teu espírito está mais forte do que a carne. E aí você logo desperta. E aí você percebe o pai ali do teu lado te vendo dormindo. E aí você se ajoelha e diz: Obrigado, paizinho, por o Senhor estar aqui, velando minha noite, zelando minha noite, vigiando minha noite, cuidando do meu corpo enquanto eu durmo. Pronto, só diz isso e volta a dormir de novo. Mas pelo menos você não é despercebido. Amém. E vamos aqui ver se tem mais aqui. Olha, eu vou ler esse aqui, por causa do nome hipócritas. O 51 e último. O versículo 51 e último. E separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Mas você que está despercebido de todo jeito, que não está vigiando, que não está na posição, vai ser igualado com os hipócritas. E aí vai sentir o ranger do dente do diabo contra a tua vida. E vai sofrer a pena do diabo. Vai sofrer na mão do inimigo de Deus. No ranger de dente dele, quando vier
devorando. Teve aqueles tornados lá, não teve? Teve casa que caiu, mas teve casa que não caiu. Aí você avalia. As que caiu é porque Deus quis mostrar alguma coisa. Por algum motivo. Na desobediência. E as que não caiu é porque não é hora ainda de Deus agir. Ou está na posição de Deus. E as que caiu, ou não está na posição de Deus, ativou a ira de Deus, o pecado está fedendo na narina dele, ou ele quis fazer um ribuliço para mostrar a verdade, que está dormindo num sono profundo e não está vendo. Aí ele toca para a pessoa ver, para a pessoa acordar para a vida. Porque para eu acordar para a vida, eu saí de casa com a criança com 7 meses. Eu disse, não é normal não, meu Deus. De novo isso acontecendo na minha vida. Eu disse de novo, porque já tinha acontecido várias vezes. De eu sair correndo com minha casa, com medo de gente sem vergonha. Saí da casa de minha mãe, para dar gosto a gente sem vergonha. Fui pagar aluguel. É bom que eu ganhei maturidade. É bom que eu ganhei responsabilidade. E é por isso que eu estou hoje embaixo da minha casa, com meu transporte, meu filho, e cuidando, administrando minha vida. Foi graças a essa maturidade de ter saído com 25 anos de casa. Não tinha nem emprego. Mas eu acreditei que eu ia arrumar um com 30 dias. E arrumei. Pagava o aluguel só, mas não dava para eu comer. O aluguel, se eu não me engano, era R$40 e eu ganhava R$70 por mês. Pagava R$40 de aluguel e o troco eu comia. Só tinha mal uma rede para dormir. Igual tá aqui de novo, 2 redes. Aqui tem 2. Uma para eu dormir e outra para o meu filho dormir. Mas nessa época só tinha mal minha rede. Se eu tivesse um filho, ia ter que dormir em cima de mim com a rede. Mas quando meu ex-marido me deixou, eu levei só a rede para dormir com meu filho, onde eu chegasse. E aí eu dormi com meu filho. Onde eu cheguei, eu dormi com meu filho, dentro da rede, com meu filho em cima de mim. Porque todo mundo tinha suas camas e estava ocupando suas camas. E não ia desocupar suas camas para dar para eu para o meu filho. E justo. Eles não tinham obrigação, não. Eles não tinham obrigação de me dar a cama deles para eu dormir com meu filho e eles dormir no chão, não. Eles fizeram a coisa certa. A casa tá aí, se vira. E aí, glória a Deus que eu tinha uma rede. E aí eu armei a rede, dormi com meu filho. Fiz isso na casa da minha irmã, fiz isso na casa do meu irmão, fiz isso na casa da minha mãe, porque a casa da minha mãe só tinha a câmera da minha irmã, já dormia ela e o filho dela. Se o pai do meu filho não se preocupou com a dormida dele, onde ele ia dormir, como ele ia dormir, imagina os outros. Então, vamos vigiar. Mas para a honra do nome do Senhor, eu estou aqui numa casa, num transporte. Ah, mas foi causa de ex-marido, sim. Mas eu trabalhei. Eu não vagabundei, não. A outra, se ele morrer hoje e herdar as coisas dele, não merece, não. Não trabalhou, não ajudou ele, não fez nada para ele. Já recebeu tudo pronto. A empresa pronta, a casa pronta. Não. Mas Mariana, que ajudou ele a construir a empresa e a casa para não pagar aluguel, foi se humilhar na casa de parente, na casa dos outros, com um filho de 7 meses. E é por esse motivo que eu estou aqui nessa casa hoje. Porque os humilhados serão exaltados por Deus. Os humilhados pelo homem são exaltados por Deus. Os humilhados pelo homem na terra são justificados por Deus no céu e na terra. Eu fui justificada por Deus aqui na terra.
Me botaram para fora de suas casas. Eu digo suas casas porque foram várias casas. Me botaram para fora de emprego, me botaram para fora de tudo. E eu inocente. E eu fazendo bem. Mas sabe por quê? Porque luz e treva não dá certo. Se eu sou luz, a treva vai se manifestar quando me ver. Não dá certo luz e treva. A treva se manifesta com a luz. Amém? Então vigia. Então, para a honra e glória do Senhor, seja humilhado pelo homem para ser justificado por Deus na terra. Porque eu estou sendo justificada por Deus na terra. Tem um perturbado querendo estragar minha honra de todo jeito. Querendo manchar meu nome de todo jeito, criando situações. Mas Deus diz, quando eu me levantar, eu vou pegar um por um. Não vai ficar um de pé para contar a história. Porque você ser condenado, você inocente, isso dói. Você ser perseguido, você sendo inocente, isso dói. Se não é Deus para lhe dar estrutura, uma pessoa que passa por isso tira a própria vida. Angustiado, revoltado. Eu não estou dizendo de mim, não. Porque, glória a Deus, eu sou forte. E amo minha vida para não querer tirar minha vida por qualquer coisa. Mas eu sei que existem pessoas fracas. Eu sei que existem pessoas que não têm a mesma força que eu tenho. Que não têm a mesma sabedoria, que não têm a mesma inteligência que eu tenho. E aí esse tipo de pessoa, por conta dessa raça de víbora, dessa raça de hipócritas, dessa raça maligna, por culpa desse tipo de gente, a pessoa tira a própria vida para ter paz. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Ai, irmã, mas por que Deus permite? Ô, meu amor, Deus permite porque está na posição errada, está no lugar errado, está servindo Deus errado. E não é Deus. Deus permite o inimigo também tirar a vida. Tudo é permissão de Deus. E um dos motivos das permissões de Deus na minha vida e na tua vida é a desobediência, é a teima, é a hipocrisia, é a idolatria, é a adoração a Baal. Eu disse vários motivos aí. Amém? Então, eu espero ter te ajudado. Olha só, eu espero ter te ajudado. Amém? E aqui falou até de Noé, porque Noé foi onde Deus teve misericórdia na época de Noé. Porque na época de Adão e Eva, Deus castigou a terra, Deus castigou o homem. Por conta da desobediência de Eva e Adão. Mas olha só. Mas Noé foi quem? Porque Noé, eu vou dizer assim, Adão e Eva é o Antigo Testemunho, ou o Antigo Testamento. Eu vou dar um exemplo aqui, pela história que eu já li de Gênesis e a história de Adão e Eva, e agora Mateus, já falando um pouquinho da história mais detalhada. Digamos que Adão e Eva é o Antigo Testemunho. É o Antigo Testamento. E Noé, que foi a aliança de Deus com o arco-íris, é o Novo Testamento, onde as leis mudaram. Algumas leis mudaram. Porque antes era dente por dente, olho por olho. Mas Deus teve misericórdia de mim e você. Então, a partir de Noé, a partir do sacrifício de Noé, da obediência de Noé, de ter feito o barco para não morrer no dilúvio e proteger sua família e alguns animais, a partir dali surgiu novas vidas. Surgiu novas vidas de gente, surgiu novas vidas de animais. E teve uma nova chance.
a terra teve uma nova chance, dada por Deus, e Noé foi o abençoador. Noé foi o servo. Amém? Então, aqui eu deixo uma meditação para você. O que você quer para a sua vida, amém? Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, entrega essa live nas tuas mãos, entrega esse canal nas tuas mãos. Meu amado, bem-aventurado é nós que obedece o Senhor, porque é nós que recebe do Senhor. Então, meu amado, bem-aventurado é esse canal, que eu prego a verdade e que me deixa eu pregar a verdade. Bem-aventurados somos nós que ouve a verdade e que obedece à verdade. Somos bem-aventurados. Então, meu amado, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue nos protegendo, que o Senhor continue nos livrando, nos libertando, nos curando, nos salvando de tudo que desagrada o Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor continue nos limpando, nos purificando, nos consagrando. Que toda bala perdida eu repreendo em nome de Jesus. Toda traição eu repreendo em nome de Jesus. Toda enfermidade espiritual nesse corpo, nessa vida, toda traição, toda seta de inveja contra a minha vida, contra essa vida, eu repreendo em nome de Jesus. Que o Senhor, meu amado, entra com a tua misericórdia, com a tua libertação, com a tua salvação, com a tua santificação. Limpa essa casa, meu amado. Limpa essa igreja. Honra essa casa. Honra essa igreja. Limpa essa família. Liberta essa família. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Que o Senhor visita esse jovem. Que o Senhor visita essa criança. Que o Senhor visita esse menino. Essa menina. Esse velho. Essa velha. Esse idoso. Essa casa. Que o Senhor visita esse hospital. Essa cadeia. Esse fórum. Essa defensoria pública, que o Senhor visita essa loja, esse empresário, essa prefeitura, essa escola, essa creche, essa faculdade, meu amado, em nome de Jesus, e que seja feita não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, que o Senhor visite esse hospital, esse CAPS, essa clínica de reabilitação, essa clínica para loucos. Todo espírito de loucura, eu repreendo em nome de Jesus. Todo espírito de vício, eu repreendo em nome de Jesus. Toda seta de inveja, de traição, toda cobra, toda serpente, cai por terra pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. E aqui, meu amado, eu entrego tudo e todos nas tuas mãos. Consagra a minha vida, a minha família, a minha casa nas tuas mãos. Entrego meu filho nas tuas mãos. Que o Senhor continue conosco para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. E todos dizem amém. Então você deixa seu tec-tec na telinha, compartilha essa live, curte, comenta. Se quiser me abençoar com uma estrelinha para abençoar o canal, a fazer o Facebook mandar mais essa live para mais gente, eu te agradeço em nome de Jesus. E que caia por terra toda a ferramenta preparada contra a minha casa, contra a tua casa. E, dizendo o testemunho, dizendo a visão que Deus me mostrou ontem, porque eu já ia encerrar na live, mas Deus me lembrou. Deus me mostrou como se eu estivesse ainda com meu ex-marido, e nós estivesse em algum lugar, e aí eu chegasse deste local, e aí eu fosse bater na porta da minha ex-cunhada, Leda Bispo, e a porta dela era de vidro, e realmente teve um mistério desse, que a porta dela era de vidro, era como é que fala, meu Deus? De vidro. Mas aí, o que eu não entendi foi que quando eu entrei na casa dela, um homem chegou na casa dela. E aí esse homem é como se tivesse ou num carro do lixo, ou num caminhão, e aí era como se esse homem fosse pegar alguma coisa da casa dela, como se esse homem fosse pegar, tipo assim, algo que ela comprou e não pagou, e aí esse homem fosse buscar essa mercadoria que ela comprou e não pagou, e aí levou de volta. Mas aí Deus só me mostrou a foto do meu ex-marido e mais gente, e aí eu entendi o mistério e entreguei na mão dele. E aí, em seguida, Deus me mostrou a pessoa que me persegue aqui na rua, entrando no meu quintal do lado do contador de água, como se fosse jogar alguma coisa lá no meu quintal, ou como se fosse pegar alguma coisa lá no meu quintal. E aí, quando eu vi a pessoa entrando no meu quintal, eu peguei um pedaço de pau e joguei na pessoa.
Foi a visão que Deus me mostrou. Aí a pessoa saiu correndo. Então, mas por que Deus me mostrou isso? Porque eu falei em voz alta que a câmera do meu quintal não estava filmando. E aí, com certeza, a pessoa, uma pessoa mora em São Paulo, a Leda Bispo, que é minha ex-cunhada, mora em São Paulo, então, consequentemente, já planejaram entrar no meu quintal. Mas, para a vergonha de Satanás, vai ser filmada na hora que entrar lá. Porque na hora que eu vigiar, na hora que eu ver minha câmera, mostra tudo. Então, vai ser tempo perdido tentar armar laço contra a minha vida. Mas aí eu entendi. Quando eu abri minha porta, tinha uma pele de cobra na minha porta. E aí eu mostrei pro meu filho, peguei a vassoura, varri minha porta e joguei a pele de cobra lá para longe. E aí eu entendi que é a pessoa renovando o demônio de enfermidade. O demônio cobra para... Duas coisas. Ou para cobra entrar dentro da minha casa, como eu já matei cobra aqui, ou então o espírito de enfermidade, porque a pessoa luta dia e noite para me ver num leito de enfermidade. Mas não vai me ver, não. Não vai me ver, não. Já caiu por terra toda a maldição que essa pessoa, que eu sei quem é, lança contra a minha vida. Para a glória de Deus. Então, entreguei a revelação e tem tudo a ver com a palavra de hoje. Mas por que Deus me mostrou essa visão? Porque eu não estou despercebida. Eu não estou despercebida. A minha casa é o sangue do Cordeiro que está nela. Vigia ela. Então, a minha sentinela não está sendo em vão. Deus está honrando o meu sacrifício. Nem que seja 1 hora de oração. Nem que seja um Pai Nosso. Nem que seja um Salmo 91. Mas é melhor do que nada. É melhor do que nada. E aí, eu já estou fazendo tudo. Que é consagrando o meu corpo. Ó. O meu corpo. Então, faça sacrifício aí na tua casa. Para Deus. Para tu ver como Deus vai honrar teu sacrifício. Porque Ele está honrando o meu. Amém, em nome de Jesus. Então, um beijo no teu coração. E voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, para a glória de Deus. Amém? Tchau.